Olá para você que acompanha o HBTV, tudo certo? No programa de hoje você vai conferir mais um testemunho do História Nossas Histórias. Hoje você vai conferir o testemunho da pastora Andréa Duarte, ela que é a pastora da Rede Verde. Também vai conferir como foi a reunião Check-in, a primeira reunião do movimento Kamikazes. Além, claro, de conferir a palavra do pastor no final do programa. Então fica ligado que o HBTV está só começando. No primeiro quadro do programa de hoje, você vai conferir o História Nossas Histórias. Você vai poder acompanhar um pouco do testemunho da pastora Andréa Duarte, ela que é a pastora da Rede Verde. Então confere só o testemunho, que com certeza vai abençoar a sua vida. No História Nossas Histórias de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre a história de vida da pastora Andréa Duarte, ela que é a pastora da Rede Verde. Então confere só como ficou a entrevista com ela e saiba um pouco mais do testemunho da nossa pastora. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, eu te abençoarei. Bom, gostaria de saber um pouco da sua infância, né? Da sua história. Queria que a senhora começasse pela sua infância. Eu sou filha do... Meus pais têm 5 filhas, mulheres, né? Eu vim de uma infância muito humilde, mas porém eu recebi muitos valores dos meus pais, né? Os meus pais, eles sempre me incentivavam muito a estudar, eu e minhas irmãs. E para a glória de Deus, hoje nós somos todas formadas, né? Todas têm uma profissão e isso eu devo aos meus pais. Apesar de ser de uma família humilde, eles sempre valorizaram a questão do estudo. Foi dessa família que eu vim, né? Dessa família que eu trouxe todos os valores que eu tenho hoje. Tudo que é de bom, tudo que eu aprendi com eles, hoje eu passo para o meu filho também e passo para os meus discípulos, né? Eu vim de uma família que nós somos muito unidas, eu e minhas irmãs. Sempre tivemos o carinho, o apoio dos nossos pais. Eu vim de uma família bem estruturada, né? Hoje meus pais já têm quase 50 anos de casado. Então, não tive problemas, graças a Deus. Cresci num lar, num ambiente saudável, posso dizer assim, né? Para o dia de hoje, que tem tantos lares destruídos, sem estrutura nenhuma, eu posso dizer que eu vim de um lar bem estruturado. E vocês eram cristãos? Não, nós viemos de uma família católica, né? Minha mãe era católica e eu só fui conhecer Jesus aos 17 anos, através da minha irmã, né? Que me levou pela primeira vez na igreja. Ela conheceu Jesus quando ela entrou na universidade e lá tinha um grupo que se chamava ABU, que era a Associação Bíblica Universitária. Lá dentro da Universidade do Amazonas, a minha irmã conheceu Jesus. Então ela começou a trazer as irmãs, convidar. E eu tinha 17 anos, eu fui convidada e ali eu aceitei Jesus. Fiquei num grupo de jovens até os 18, 19 anos. Foi quando eu saí da presença do Senhor. Com 19 anos. Com 19 anos. E nesse período eu conheci meu esposo, né, com quem eu casei. Hoje nós temos 22 anos de casado, né? Nós temos um filho de 21 anos. E depois que meu filho nasceu, começou uma nova etapa também na minha vida. Quando ele tinha 3 aninhos, a minha irmã começou a levar ele para a igreja, ia para a escola dominical, ia para o grupo familiar, né, que tinha um quadro de oração, que hoje nós chamamos quadro de Natanael. E meu filho sempre colocava o meu nome e do pai dele lá. Eu para voltar para Jesus e o pai dele para aceitar Jesus. E todas as vezes o meu filho orava, né? É por isso que a gente tem que valorizar muito a questão do ministério infantil, porque eu posso dizer que eu fui gerada novamente através da vida de uma criança que pagou um preço por mim, de oração. E ele sempre era convicto, ele dizia, minha mãe vai voltar para Jesus, porque eu estou orando. E depois, uns 7 aninhos, quando ele já estava com 7 anos,
eu voltei para Jesus, através da vida dele. E foi começando a minha caminhada novamente. Só que as coisas eram muito limitadas para mim, porque meu esposo não era evangélico. Então, ele não proibia de eu ir na igreja, eu ia, mas só era aquilo, eu não podia me envolver em ministério, como eu sou envolvida hoje. Então, começou eu e meu filho, durante 5 anos, orando para que o pai dele aceitasse Jesus também, para que nossa família se completasse e a gente fizesse a obra juntos. E depois de 5 anos, através da primeira célula de aliança que teve na Ágape, né, o Guedes é fruto dessa célula, era uma célula macro, né, foi a primeira que teve na Ágape, e ele aceitou Jesus depois de um tempo e começou a caminhada comigo, né, isso há 10 anos atrás, né, ser bem específico, há 10 anos atrás. E nós fomos nos envolvendo cada vez mais na obra, né? Hoje nós chegamos ao pastoreio e eu vejo assim a mão de Deus, né? Por mais que na minha adolescência eu tenha saído dos caminhos dele, mas ele tinha um propósito para a minha vida e o propósito dele tinha que se cumprir. Eu jamais sonhava chegar a um pastoreio, né? Eu trabalhava no secular como assistente social, durante 15 anos trabalhando como assistente social em alguns programas do governo, da prefeitura, né, no qual eu adquiri conhecimento. E durante um tempo, quando eu vim para o pastoreio, eu tento colocar tudo que eu aprendi, transformar para fazer o melhor para a obra do Senhor. E o Senhor me deu esse presente, que foi ficar na frente da Rede Verde, liderando, né, como pastora da Rede Verde. E eu estou vivendo experiências novas, né? Todo dia é um desafio, mas o Senhor ele tem sustentado, né, o ministério. Eu tenho crescido para a glória dele, né? E eu sempre falo, o Senhor me deu os melhores supervisores, porque a gente consegue ter uma ligação, né, no qual a gente trabalha em conjunto para que a obra do Senhor cresça, para que o ministério cresça. E ver isso, o Senhor usando minha vida, né? Antigamente eu nem imaginava que eu poderia, né, chegar a um pastoreio. Então Deus ele mudou minha vida, né, durante esses quase 15, 16 anos que eu voltei para Jesus. Então eu creio que foi um processo muito rápido, né? No começo me assustou muito, né? Sempre a gente acha que não está preparada para assumir a obra do Senhor, para estar à frente, mas é o Senhor que capacita. Ele tem me sustentado até aqui, ele tem me sustentado em frente à obra, na frente da obra, quer dizer. É assim. Antes de Jesus a gente faz muitos planos, mas nem o do meu assim foi concretizado. Eu sempre deixava no meio do caminho, né? Eu nunca terminava aquilo que eu começava. Não tinha uma direção, na verdade. Depois de Jesus, não, porque a gente começa a ser guiada por Ele em tudo que a gente vai fazer, todas as decisões. Eu acho que eu me tornei mais equilibrada nas minhas decisões. A ansiedade saiu, eu aprendi a descansar mais no Senhor, até com problemas, sem problemas, eu aprendi a descansar no Senhor, até paz interior, porque esse é um dos motivos assim que me alegra muito, que apesar de tudo, das circunstâncias, das dificuldades, das tribulações, dos momentos bons, também eu consigo sentir paz em tudo, e antigamente não. Sempre eu tinha medo do amanhã. Hoje não, eu sei que o Senhor está comigo, eu não tenho medo do que vai acontecer amanhã, porque a presença dEle me dá segurança, a segurança que eu preciso. Antigamente eu não tinha essa segurança, né? Como todas as pessoas que não têm Jesus, a gente nunca sabe o que está esperando pela gente no outro dia, no amanhã, mas com Jesus a gente sabe que vem o melhor, né? E essa mesmo com medo, a gente sabe que Ele está no controle de tudo. Eu sempre digo, o Senhor está no controle de tudo. Inimigo, nada tem poder sobre a minha vida, só o Senhor. Então, tudo que acontece na minha vida só acontece através da permissão dEle.
Se aconteceu alguma coisa que não foi legal, é para eu aprender alguma coisa com isso. Se aconteceu uma coisa que foi boa, glória a Deus. O motivo é Ele que está comigo. Se você pudesse mudar alguma coisa no seu passado, o que você mudaria? Eu nunca teria saído da presença do Senhor. Então, eu queria que a senhora definisse a Andréia em uma palavra. Eu sou perseverante. Perseverante. Eu sou a Andréa Duarte e essa é a minha história. Não é isso? Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, eu te abençoarei. No próximo quadro do Agape TV de hoje, você vai conferir um pouco de como foi o check-in, a primeira reunião do movimento Kamikaze, que vai revolucionar a vida dos jovens da Igreja Agape. Confere só. Hoje nós estamos aqui no check-in, uma reunião feita especialmente para os jovens para o lançamento do movimento Kamikaze. Você vai conhecer um pouco mais sobre esse movimento que vai revolucionar a cidade de Manaus. Olha só, agora nós estamos aqui com os jovens do movimento Kamikaze, um movimento que está surgindo aqui na Igreja Agape. Eu vou falar primeiro com o pastor Jones, depois eu vou conversar com dessa galera que está aqui comigo. Pastor, qual é o objetivo? É o patente alta daqui da equipe, né? Pastor, qual é o objetivo do Ministério, do movimento Kamikazes? E principalmente, o que o senhor espera desse movimento? O que tem no seu coração para esse movimento Kamikazes? Bem, tudo que nós queremos é levantar jovens comprometidos com a obra de Deus, comprometidos com Jesus, apaixonados por Ele, que seja capaz de dar seu tempo, dar sua vida. E uma outra coisa é movimentar os jovens, fazer com que os jovens se levantem para fazer a diferença na sociedade. Essa geração que está aí, acima de 20 anos, é a geração que vai estar nas secretarias de governo, que vai estar na mídia, que vai estar no teatro, na dança, que vai estar nas áreas de influência. Então, nós precisamos trabalhar o caráter dessa geração para que eles façam a diferença, para que não continue acontecendo o que está acontecendo nessa nação. Então o Brasil precisa se despertar e eu creio que seja essa geração que vai fazer a diferença. Então nós estamos investindo muito alto nisso, tempo de oração, vida no altar, né? Para a gente ver esses jovens consagrados. E daqui vão sair missionários, vão sair pastores, líderes, os futuros políticos, os futuros empresários, os futuros secretários, os futuros tudo, médicos, né? O futuro está aqui nessa juventude. E é um movimento, não é algo que nós queremos só para a Igreja Agape, não. Nós queremos entrar na sociedade de um modo geral e despertar os jovens para isso, em nome de Jesus. Certo. Jones Filho, né? Qual é o objetivo principal aí do Kamikaze? O que você espera desse grande movimento que está surgindo aí? Como foi falado, né, pelo Patente Alta, o objetivo é gerar jovens, homens, mulheres realmente separados para cumprir o propósito eterno de Deus, através da mudança de caráter, né, através da influência em qualquer meio onde a pessoa estiver, abençoando também através do social, através da oração, através da vida de santidade. Essa é a nossa intenção. Certo. Também temos aqui o Marcelo, o Fernando, o Rafael e a Dai, que também são dois casais que estão aí como parte integrante do movimento Kamikaze. Marcelo, primeiro eu vou conversar com ele, depois eu falo com o Rafael e a Dai. Marcelo, o que você está esperando aí no movimento Kamikaze e como é que você enxerga no futuro esse movimento que está começando hoje com a reunião check-in? É algo muito grande, né? Muito grandioso, porque é algo que plantou no coração do nosso pastor, né? Foi algo que chegou ao nosso coração, causou um avivamento. E é isso que nós temos procurado fazer, é isso que o movimento Kamikaze vai ocasionar nessa cidade, em Manaus, na Igreja Agape, nas nações. Essa é a nossa visão, né? De realmente estar em outros países, realmente falando da palavra do Senhor, realmente mostrando para as pessoas o que é ser um louco mesmo, de dar a sua vida pela palavra do Senhor, pelo aquilo que Ele nos colocou, né? De fazer tudo para pregar o evangelho dele, para ganhar a vida, salvar as pessoas, realmente fazer com que as pessoas entendam
o que realmente é ser salvo, o que realmente é aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador e viver aquilo que realmente a palavra nos diz. Então, o que for preciso para fazer, nós iremos fazer para que os jovens entendam realmente esse movimento, que é fazer com que as pessoas deem a sua vida para salvar a vida de outros. Amém. Rafa, a nossa sociedade realmente está carente aí de pessoas que realmente se imponham, né? O que você espera desse movimento? Como é que você enxerga hoje esse pessoal que esteve aqui? O que você espera desses jovens que estiveram presentes aqui hoje? Chegou o tempo de amadurecimento na nossa geração. Não é mais um tempo de ficarmos brincando, não é mais um tempo de nós ficarmos sem saber o que fazer. E o movimento Kamikaze, ele propõe isso. Ele propõe verdadeiramente sairmos da zona de conforto e vivermos o que os nossos pais na fé fizeram, né? Morrer por uma causa maior do que a nossa. E isso é algo que vai além de nós. Isso é algo que não é apenas um momento, é algo que é para a nossa vida toda, para as nossas gerações futuras, para os nossos filhos, e é algo que nós desejamos para todos mesmo. Então é isso. Se você ainda não conhece o Movimento Kamikazes, você pode estar entrando aí na página no Facebook e também na página no YouTube e conhecer um pouco mais do trabalho do Movimento Kamikazes que está começando na Igreja Ágape. Essa foi só a primeira reunião, ainda vem muito por aí. E esse é o Movimento Kamikazes, mortos por uma causa. Bloco aqui do Ágape TV, você vai conferir a palavra do pastor. E não esquece, viu, de compartilhar o vídeo, de curtir nossa página, também se inscrever no nosso canal, que ajuda muito, tá? Compartilhe esse vídeo para seus amigos, mostre um pouco do que acontece aqui na Igreja Ágape. Fica com Deus, até o próximo programa. Deus te abençoe. Diga comigo bem alto. Vá além. Você tem que ir além, irmãos. Você tem que ir além das suas próprias expectativas e além das expectativas dos homens. Eu escrevi algo, até já esqueci, mas eu joguei na internet, deixa eu ver aqui. Eu joguei lá, eu escrevi algo e joguei na coordenação do MDA. Eu botei assim, ó, na associação. Se você não fizer algo, se o Espírito Santo me inspirou lá na minha cozinha, se você não fizer algo que vá além das suas forças, você não fará nada além do que a maioria das pessoas fazem. Eu vou repetir. Se você não fizer algo que vá além das suas forças, você não fará nada além do que a maioria das pessoas fazem. E eu botei aqui, marque o seu ministério. Vá além. Vá além. E é isso que eu vim dizer para você hoje. Marque o seu ministério, vá além. Faça o que ninguém quer fazer, porque Deus vai te dar o que todo mundo quer, mas não tem, porque não vai além. Supere-se na sua angústia, busque força no Todo-Poderoso. Nas suas doenças e enfermidade, na sua depressão, busque força naquele que queima a alma e espírito, que nos tira do pó, que nos faz valentes, que faz com que nós façamos, é Ele que faz em nós, coisas que ninguém pode fazer. Poderoso nas batalhas.